Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Você sabe que o exame de sangue é um exame de rotina periódico que é muito importante para um diagnóstico preciso também do médico e de outros profissionais da área da saúde. Então hoje eu trouxe uma hematologista, a doutora Aletheia Zago, que aqui do meu lado eu dou as suas boas-vindas para o programa Fala Doctor e agradeço de antemão por estar participando desse assunto que nós vamos desenvolver durante o programa, de falar sobre a anemia, sobre a deficiência do ferro e de fatores ocasionais oncológicos. Seja bem-vinda, doutora Aletheia. Muito obrigada, doutor Douglas. É um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Esse programa que já alcançou altos níveis de sucesso. Maravilha. Para mim é uma honra. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas assim que acho que talvez tu vai me ajudando, né? Que eu possa esclarecer dúvidas e... Claro. E tem muito, viu? Até mesmo vamos começar pela parte do hemograma, porque isso é muito importante. Quando se pede o hemograma, ali tem vários critérios relacionados ao sangue que podem diagnosticar doenças. Isso, o hemograma, na verdade, anda junto de mãos dadas com o hematologista, como o raio-x anda de mãos dadas com o pneumologista, como se fosse assim, né? Mas o hemograma, na verdade, ele é importante em qualquer especialidade médica e até em outras áreas da saúde. Através do hemograma, a gente pode ver se o paciente tem uma anemia, se ele tem uma deficiência vitamínica que ainda não ocasionou uma anemia, se ele tem uma infecção, né? Se tem uma doença maligna, se tem distúrbio de coagulação do sangue através das plaquetas, né? Então, tem vários elementos de um hemograma que nos auxiliam no dia a dia e também no segmento assim, de doenças. Por exemplo, a paciente com infecção, com hemograma com sinais de infecção, tratar dessa infecção, a melhora do hemograma indica o sucesso terapêutico e várias outras coisas que a gente pode extrair de um hemograma, né? E o exame solicitado para que veja o quadro de melhora do paciente também, né? Também, isso, exatamente. Tanto quando a gente trata uma coisa, né? Então, o hemograma é uma ferramenta útil para a gente ver isso. No caso da infecção, os leucócitos? Os leucócitos da infecção, né? A plaquetopenia, né? A gente vê também através do controle com hemograma. A anemia, qualquer tipo, né, de anemia, a gente vê o tratamento da anemia está sendo efetivo através do hemograma, né? Agora vamos falar da anemia. Bom, a anemia é uma doença extremamente prevalente, né? Principalmente quando a gente considera os países subdesenvolvidos, como é o nosso, né? E ela é prevalente nos países desenvolvidos, mas nos subdesenvolvidos um pouco mais, porque a gente tem uma taxa mais alta, e bem mais alta de anemia carencial, né? Por exemplo, a anemia por deficiência de ferro é a 10ª causa de doença no Brasil, por exemplo, né? Então é uma coisa extremamente comum. E a gente tem uma prevalência muito alta de anemia em todos os setores, porque a gente tem anemia relacionada às doenças crônicas, anemia relacionada a tratamentos oncológicos, reumatológicos, anemia por deficiências vitamínicas, anemia associada à cirurgia bariátrica, né, que é a cirurgia da obesidade, por deficiência de vitamina, por não absorção, uma série de causas. E claro, a gente tem anemia também no contexto das doenças hematológicas, das doenças ruins, das doenças não tão ruins, né, que eu também posso dar uma explicada nisso também. Com certeza. A anemia dá mais em homem ou mulher? A anemia é mais frequente em mulher, e principalmente por causa da anemia por deficiência de ferro na mulher em idade fértil. Então, a causa mais comum de anemia em todo o mundo é deficiência de ferro. E a causa mais comum da deficiência de ferro é alterações hormonais ou até uterinas da mulher em idade fértil. Que é o que a gente chama de sangramento, que ocasiona uma síndrome que a gente chama de sangramento uterino disfuncional.
que é quando a gente tem menstruação excessiva, menstruação desregulada, miomas uterinos, causando um aumento no fluxo menstrual, coisas desse tipo assim. Crianças afeta também? Crianças afeta bastante, crianças e adolescentes é o segundo grupo etário, né? E depois mais os idosos, né? Sim. Nessa fase jovem da criança, a criança por 3, 4 anos tem muito ou não? Criança bem pequena no nosso país, em razão das carências, né, de acesso à saúde, alimentação, enfim, tem muita deficiência de ferro, carencial mesmo, por falta de ingestão, por parasitose intestinal, né, no caso verminose, né, e também pela fase de crescimento, pode desenvolver pelo crescimento rápido, né. Sim. E ferritina alta? Tem, ferritina alta é o mal do século. Eu escuto muito ferritina 900, 1000 A ferritina alta é o mal do século. A ferritina e nós alta, gaúchos gostamos muito de carne. vermelha, cheia de ferro, né? Isso, exatamente. A ferritina alta é o mal do século. A ferritina, ela na verdade, o que acontece é o seguinte, ela se eleva, ela é como se fosse assim uma prova de inflamação, tá? Quando uma pessoa tem um quadro infeccioso, digamos, teve um Covid, precisou internar, porque teve um pouco de falta de ar, né? Enfim, a ferritina vai se elevar nesse contexto. E depois que resolver o quadro, ela vai se reduzir, porque ela altera quando a pessoa tem uma coisa infecciosa ou inflamatória, como se altera a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa. Isso é uma causa de elevação da ferritina. A causa mais comum em todo o mundo de elevação da ferritina são os distúrbios do metabolismo. Alterações da glicose, para mais, né, claro. Colesterol, né, perfil lipídico ruim, sedentarismo, obesidade, acúmulo de gordura visceral, que a gente chama, né, que é o acúmulo de gordura na região central do abdômen, esse padrão de acúmulo de gordura, né, que também, a visceral, a gente tem também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né, que todo mundo já conhece, muitas pessoas têm, né. Essas situações elevam a ferritina, porque essas situações inflamam o organismo, isso é uma forma de inflamar o organismo da gente. Então a ferritina se eleva. E aí, quando corrigidas, a tendência da ferritina é reduzir e voltar eventualmente até o normal. E tem uma terceira situação, que é a que o pessoal mais fica preocupado, que é a doença genética do metabolismo do ferro, chama hemocromatose. Hereditária. Ela é hereditária mesmo, assim, passa na família, né? Então, se alguém tem isso, outras pessoas da sua família podem ter, né? Mas ela tem várias expressões, que a gente chama fenotípicas. A doença genética, ela se manifesta de um jeito. Como ela se manifesta na pessoa, se externaliza na pessoa, são várias formas. E pouquíssimas, felizmente, pessoas têm uma alteração do metabolismo tão importante que acumulam muito ferro no corpo e acabam tendo dano nos órgãos, né? Isso é uma outra causa de ferritina. A maioria das pessoas que tem essa doença genética tem um acúmulo leve de ferro, né? E cujo tratamento às vezes nem é necessário inicialmente, ou se for, é muito leve, é um tratamento muito tranquilo. Qual é a taxa que deve se preocupar com a ferritina no sangue? Acima de 600, 500, 600 é o que está nas diretrizes. Acima de 600 já é uma preocupação. É. E a dieta também, ela influencia muito nisso? Tem muita gente que corta do gaúcho a carne vermelha. Eu acho muito difícil, assim, mas ajuda no paciente que tem um problema de metabolismo do ferro congênito, né, que tem um problema de acumular ferro demais. Claro que a dieta vai ajudar se a gente cortar, mas a gente tem que cortar, não é só a carne, a gente tem que cortar álcool, né? O vinhozinho, a cervejinha, enfim, que é ruim que são os prazeres, os né? prazeres do gaúcho, principalmente do no gaúcho, inverno, né? No inverno, né? O seu churrasquinho Exato. e a sua cervejinha ou a sua tacinha de vinho, mas isso também eleva a ferritina, então. E claro, né? Aquela parte metabólica tem que estar extremamente controlada, então aí entra um endocrinologista, um nutricionista, um personal para
para que isso o se alinhe tratamento também. vai ser medicamentoso e a dieta, né? Da genética tem a opção da sangria terapêutica, que é como se fosse uma doação de sangue, mas é para fins terapêuticos. Sim, sim. Tem essa opção. E falando sobre fatores ocasionais oncológicos? Bom, o que a gente tem de algumas novidades, assim? Porque nesse caso, quando a alteração da célula e a célula ela começa a se mutar para o lado oncológico, né, a célula oncológica, né? Quais são os fatores que vão levando para esse lado na parte do sangue? Nas doenças malignas hematológicas, todo mundo conhece bem e teme muito, né? Que é a leucemia, o linfoma, a mieloma, são as mais comuns, são essas três, né? E dentro das leucemias, a mais temida, obviamente, é a leucemia aguda, né? Tanto a linfocítica quanto a mieloide aguda. A maioria dessas doenças, elas não têm um fator desencadeante claro ainda, ela tem alguns possíveis desencadeantes, mas o que acontece é uma mutação genética, que é como assim, a nossa carga genética está ali, né? E entra uma quebra, né? Que é a mutação, que a gente adquire por algum motivo que não está bem claro, e aquilo ali provoca a transformação da célula num clone maligno, né? Leucêmico, ou no desenvolvimento do linfoma, enfim. Algumas coisas estão relacionadas a doenças do sangue malignas, ou aplasia de medula, que é uma coisa que não é maligna, mas é bem grave, que são, antigamente já se falavam nelas, né? Que é a exposição a agrotóxico, exposição a derivados de benzeno, deixa eu pensar, o tabagismo, né? O fumo. Mas, por exemplo, assim, as exposições em si, claro, ainda tem gente que coloca agrotóxico na lavoura e não se protege, mas hoje em dia a gente tem orientações mais quanto à saúde do trabalhador, né, ou a saúde os profissionais de postos de gasolina que estão lidando com gasolina, benzeno ali, né, eles são orientados a usarem equipamentos de proteção, né, tudo para evitar, porque se sabe que essas coisas são realmente passíveis de causar, né, essas mutações e a partir da mutação desenvolver alguma doença. E os tratamentos? Estão evoluindo? Teve algum... Olha, os tratamentos estão... Eu participo de tudo que é congresso que eu posso, né? Então, sempre tentando estudar, tem razão dos alunos, mas e dos residentes, mas os tratamentos evoluíram muito, assim, a gente tem novas medicações que os pacientes aparentemente parecem que nem estão fazendo um tratamento oncológico, né? De tão a toxicidade, né, reduziu, a especificidade para a célula maligna aumentou, e a gente tem isso no Brasil, apesar de que a gente ainda está um pouco atrasado em relação às novas terapias em todas as áreas da oncologia e da hemato-oncologia, que é a área que eu faço. Mas a gente já tem muita coisa, a gente teve aqui, né, um estudo que ficou famoso com terapia celular, que é uma coisa que vem no futuro com grande força. E a terapia celular, ela é muito parecida com o transplante. A gente manipula a célula neoplásica com uma molécula para matar ela e devolve ela para o paciente com a molécula. E ela com a molécula é capacitada a matar o resto do clone que está no paciente, né? O resto da doença. Então, e é uma terapia única, assim. Isso já é feito nos Estados Unidos, foi feito no Brasil em caráter de pesquisa. E até foi bastante documentado na mídia. Era um paciente com linfoma refratário a várias terapias prévias, né? Foi tratado lá em Ribeirão com essa terapia. Vai entrar agora em novembro no Brasil um estudo também, um novo estudo com essa terapia. Né? Eu já estou de olho assim, claro, para, né? Sempre que a gente pode, a gente tenta incluir algum paciente, né? Com então certeza. que possa se beneficiar, que a gente, né, já tenha
utilizado tudo o que a gente precisa, mas até que mesmo para o nível de Brasil a gente está caminhando bem, assim. Agora na pandemia, claro, as coisas andaram mais devagar, mas assim, quando começaram a incluir drogas, houve uma aceleração, houve uma inclusão de um número importante de medicamentos orais, medicamentos imunobiológicos, que são agora, né, o uso do momento. Bom, pessoal, no segundo bloco nós vamos seguir nesse mesmo assunto dos melhoramentos de medicamentos, entre outras alternativas que estão contribuindo também com a longevidade ou até mesmo a cura de pessoas que estavam com câncer e ficaram curadas. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos a falar sobre fatores ocasionais oncológicos. Nós estávamos falando sobre manter em expectativa maior de vida o paciente oncológico com os novos remédios, as novas drogas, as novas tecnologias que vêm para que se possa ter uma longevidade, né? Vamos chamar disso, e também tentar a cura, né? Porque é uma doença que ela é difícil e que eu sei que vocês lutam permanentemente para que se tenha um dia uma salvação, né? Sim. E que isso vai ser uma felicidade plena não só para o paciente, como também para familiares e amigos. E dentro disso, como se tem hoje uma questão de expectativa dentro do tratamento que se dê o mais potente possível. Eu vou dar um exemplo assim, de duas doenças que eu trato bastante e são bem, assim, por exemplo, o mieloma múltiplo, tá? Que é uma neoplasia hematológica. Ele é a neoplasia hematológica mais frequente, então ele é bem frequente para nós, assim. O mieloma, os tratamentos são tratamentos como a gente chama, não intensivos, são modernos, são subcutâneos, via oral, né? Mesmo para o paciente do SUS. E com respostas alcançadas com rapidez, né? Claro que cada doença, cada paciente é um paciente, né? Tem pacientes com doenças muito agressivas e refratárias desde o início e que não respondem a nada, mas felizmente isso aí é a exceção, a regra é que as pessoas respondam. E os pacientes vão tão bem, se sentem tão bem, né, que eles conseguem, inclusive, manter suas vidas, né, em paralelo, funcionando adequadamente. A gente tem o transplante no mieloma, que é o tratamento de primeira linha ainda em todo mundo, né? Então, o paciente que tem idade e condições clínicas, ele vai para o transplante, depois de atingida a remissão do controle da doença, né? E o transplante aumenta a sobrevida do paciente em anos. A gente chegou ao máximo que a gente conhece dentro dos nossos serviços, que eu trabalho na universidade, trabalho no meu serviço privado. A gente tem um paciente na universidade que ele ficou 24 anos em remissão pós-transplante. Ele teve mieloma com 30 e poucos anos, o que é extremamente raro, porque é uma doença de pessoas mais velhas, né, de idosos. E ele ficou 24 anos em remissão, daí agora ele está fazendo químio, nem dá para chamar de químio, né? A gente chama de imunobiológico ou qualquer outra coisa, mas ele está fazendo tratamento de novo e a expectativa é de um novo transplante e de dar mais tempo de vida para ele
Nesse meio tempo, nesses 24 anos que ele ficou fora de tratamento, ele casou, ele terminou a faculdade, ele teve filhos. Então, quer dizer, quem pensa nisso, né? Quem diz que doenças podem, né, é uma ser vitória, assim. né? E a outra doença, que é uma doença que todo mundo teme muito, que é a leucemia mieloide aguda, é realmente uma doença muito grave, mas hoje em dia a gente tem terapias-alvo. A gente faz um painel, né, que a gente chama de biologia molecular, qualquer coisa assim, um sequenciamento NGS, e a gente olha os marcadores que aquele paciente tem. E dependendo dos marcadores, a gente vai usar terapia-alvo. Se ele tem determinada coisa, a gente utiliza o medicamento X. Então, isso é um avanço em leucemia, né? Antigamente, a gente só tinha um tratamento e era aquele e acabou. Hoje em dia, a gente consegue direcionar partes do tratamento para o paciente ter um resultado melhor no final, né? Tirando o lado patológico genético, ou seja, o câncer que vem por genética, né? O ambiental, uma parte preventiva que se pode falar assim, que pode impedir, vamos dizer, de ter no futuro uma doença dessas? As hematológicas é um pouco difícil, né? Mas é aqueles fatores exposicionais a coisas muito tóxicas, né? Mas uma coisa muito importante é a cessação do tabagismo, né? Isso não tem nem o que dizer, né? Sim. O consumo de álcool, né, moderado, né? Ou social só, né? Não abuso, porque tem muitas outras doenças ligadas a isso. E infecções, né? A gente sabe que alguns agentes infecciosos, né? A gente tem agentes infecciosos ocasionais, a gente tem agentes infecciosos bem conhecidos e que a gente sabe, assim, como a dinâmica, como por exemplo o HIV, que aumenta em muitas vezes a chance de ter linfoma, mesmo quando tratado, né, corretamente. E, enfim, acho que coisas comportamentais sempre são importantes, né, eu acho, na nossa... na prevenção de doenças ruins no futuro, né. Quem tem história de câncer na família, de alguma, né, hematológico eu já não digo porque é difícil ter, por exemplo, leucemia mieloide aguda e ser genético, é muito difícil. A gente tem um caso, eu conheço um caso já com 20 anos de formada, que o pai teve e depois a filha teve, mas é muito difícil, isso é muito raro. Mas assim, tem outros que são sabidamente, né, como câncer de mama, o câncer coloretal, que são, a história familiar é bem importante, né, então se tem história familiar, procurar fazer o seu rastreamento, mesmo que colonoscopia seja chato, né, Sim, sem dúvida. É importante. Então, fazer um acompanhamento, né. Outra coisa assim, que eu penso, a qualidade de vida de um paciente oncológico, porque muitas situações, por exemplo, até mesmo cirurgias bucais, é impedido às vezes de fazer, né, porque se tem umas restrições além de outras, né, então já tem que ter um cuidado maior, porque essa pessoa, por algumas complicações, não pode passar porque ele está em tratamento, ou então... eu me refiro mais à qualidade de vida dele. Algumas coisas, algumas doenças limitam bastante, principalmente no início do tratamento, quando não estão bem controladas, quanto à qualidade de vida, no sentido assim de restrição de alimento, restrição de procedimento, como tu falaste, né, por causa da imunidade. Isso é muito importante, a imunidade, né? E como a gente vive num período ainda de tensão, né, que não... A pandemia ainda nos assombra, infelizmente, então é extremamente importante, eles são orientados a ficarem mais resguardados, não receberem visitas, coisas assim até um pouco mais exageradas do que antes, em função da pandemia, que nos atrapalhou um pouco, né? Mas tem sim, né, o paciente oncológico que tem que fazer, por exemplo, um tratamento dentário. Dependendo do tratamento, tem que ver como é que estão as plaquetas, como é que está a imunidade, se tem que tomar um antibiótico, se tem como fazer. É todo delicado o processo ali.
né? Não é uma coisa simples, né? Então, os pacientes sempre perguntam para a gente, para o médico assistente, qualquer coisa que eles vão fazer ou tomar, até um medicamento, às vezes, para não fazer nada que não possa, né? Sim. Até mesmo procedimentos mais invasivos, não só na boca, como também na pele, entre outros, também tem que ter um cuidado, sim, né? Tem que ter cuidado. Tudo aquilo que for fora e que vai mexer na parte sanguínea e tudo, isso tem que ser bem... Tem que ter cuidado, sim, que vai expor algum risco de infecção, né? E o contato com o médico e aquele profissional que vai exercer isso aqui tem que ter a comunicação direta, né? Exatamente. Exato. Então, em relação a isso, o que a gente tem? A gente tem uma parte genética, que essa aí é mais difícil da pessoa não, né? Ela fica naquela expectativa de não ter. Tem a parte ambiental também, que pelos seus cuidados durante toda a vida, do tabagismo, dos venenos de lavoura, venenos relacionados a banho de gado e entre todos os outros, né? Tem que ter esse cuidado, isso é uma questão que é conscientização, certo? Mas que a medicina ela evolui, né? Os tratamentos evoluem, os medicamentos evoluem, as tecnologias, e faz com que a pessoa ela tenha longevidade que cria expectativa. E essa expectativa também ela é criada por vocês. Porque quando vocês estão tratando o paciente, com certeza vocês têm uma expectativa de que aquela pessoa ela vai sair boa, né? Ou pelo menos com uma condição de vida melhor. Então nessa parte eu sei que é complicado, mas que se tem, né? Que se tem vitórias, né? E eu acredito que você já tenha salvado muita gente, né? Que por vezes não tinha expectativa e vocês tiraram, né? A gente tem muitas vitórias e, claro, assim, eu digo que ali no campo do linfoma, então, que o linfoma é uma doença, sim, essa aí é a principalmente que mais o Hodgkin, complica, que né? tem uma chance de cura bem alta, e hoje em dia é cheio de medicação nova, coisa... Outra coisa, a parte, se faz o diagnóstico precoce, agora fala do linfoma de Hodgkin, né? Isso é outra coisa. Exatamente. O irmão de um amigo meu, né? O irmão de um amigo meu foi diagnosticado precocemente e ele já está sendo tratado e está ficando bem. Ele é jovem, tem 34 anos e o quadro dele está melhorando. Então essa questão do diagnóstico precoce também facilita bastante. Para todas essas doenças, o diagnóstico precoce é bem importante. A gente pensa em oncologia em geral, né? Mas hematologia, pensando no linfoma, uma coisa assim. O que a gente teve, que é uma coisa muito triste de se falar, que aconteceu na pandemia, conversando com os oncologistas, e nós, na nossa área ali de hemato-onco, a gente viu os pacientes não procurarem atendimento com medo do coronavírus, né? E chegarem com doenças extremamente avançadas, coisas que não se via mais. Sim. Não se via mais um paciente chegar com tumor de mama, um colega meu me relatou isso, um tumor de mama, uma paciente com um tumor de mama eclodindo mama fora, assim, né? Sim. Não era só palpável, ele era visível. Não se via mais isso. E com a pandemia começou a se ver esses tipos de coisas. Nos linfomas, a gente agora mesmo no hospital universitário tem paciente internado assim, com massas tumorais imensas, imensas. Né? E o paciente extremamente debilitado, porque a partir do momento que aquilo vinha crescendo, o paciente ia se debilitando fisicamente. Sim, né? sim. E aí as condições para o tratamento são muito, muito piores, né? Então, para tolerar, né, com certeza, o tratamento e para poder conseguir êxito, né? Então, isso é uma coisa... Isso que foi uma coisa que assim, tentou se buscar na pandemia, de que não protelar esses tipos de atendimentos prioritários com medo do vírus, né? Sim. Mas a gente entende, todo mundo ficou com muito medo, né? Certo. Doutora Adéia, qual é a mensagem que tu deixa para esse público que está nos assistindo? Bom, vou começar com a anemia, tá? Então, a anemia é extremamente prevalente, principalmente no nosso país. A causa mais comum é deficiência de ferro. A anemia não é uma condição patológica, é uma doença, ela não é, eu tenho anemia, mas é uma anemia leve. Não, se tem anemia, mesmo leve, é uma doença. Tá? Então a gente encarar a anemia como sendo doença, né?
E a deficiência de ferro é a causa mais comum, mas nem todas são deficiência de ferro, tá? Tem que ter um cuidado com isso. O certo é investigar, pode ser com o seu clínico geral, com o seu geriatra, qualquer médico que né, pode fazer uma investigação básica, né? E a deficiência de ferro em si hoje já está comprovada que mesmo que ela ainda não tenha causado anemia, ela é sintomática, né? Então os pacientes às vezes têm sintomas como se estivessem anêmicos e eles estão deficientes em ferro. E aí a reposição já é indicada nessa fase. Muito bem. E também, quanto à parte ali oncológica que nós falamos, né, a gente cuidar dos nossos hábitos de vida, né, cada vez mais a gente tem que tirar lições com essa função da pandemia. Uma dessas lições é a gente se cuidar mais, se olhar mais, né? Exatamente, olha aí, ó, viu? Que maravilha. Doutora Letéia, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, pela tua bagagem profissional e de vida também, e que resultou nisso. Dar a vocês a informação de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigada, e a você também, muito obrigado. E obrigada. Até o próximo programa.